10 finais. É só isso que falta para o Palmeiras buscar o tricampeonato brasileiro seguido. E hoje é dia da gente analisar o que nos espera nessas rodadas finais. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise, mais um vídeo importantíssimo porque o Palmeiras está em busca de algo histórico que é ser tricampeão seguido no Paulista e tricampeão seguido no Brasileiro simultaneamente. Seria algo inédito na história. O Palmeiras vai em busca disso e para isso tem mais 10 finais pela frente. Por isso o vídeo de hoje é importantíssimo para a gente analisar cada uma dessas finais e entender o nível de dificuldade dos jogos. E aqui, para ficar fácil da gente entender, eu vou analisar cada uma dessas partidas e para cada uma dessas partidas eu vou classificar em 3 sinais: verde, amarelo ou vermelho. E aqui presta atenção para entender a brincadeira, fechou? Para não ficar dúvida. O sinal verde, amarelo e vermelho não significa necessariamente vitória, empate ou derrota, tá? É só uma maneira da gente classificar os jogos aqui para ficar fácil. O sinal verde é para aquele jogo que não é fácil necessariamente, porque eu acho que não vai ter jogo fácil nessa reta final, tá todo mundo meio desesperado por ponto, então não é um jogo fácil, mas é um jogo mais acessível, um jogo que você espera com certeza 3 pontos ali. O sinal amarelo é um jogo que você precisa ter um pouquinho mais de cuidado, não chega a ser um jogo acessível, mas também não é dos jogos mais complicados que você vai ter. E o sinal vermelho é para aquele jogo que realmente vai ser difícil, aquele jogo que vai ser dos grandes desafios dessa reta final de Brasileirão. Entendeu? Vou avaliar aqui então jogo a jogo e quero que você avalie junto comigo nesse vídeo. Mas antes, já inscreva-se aqui no canal, por favor, porque depois você vai esquecer, então já trate de garantir a sua inscrição logo no começo, porque tá saindo muito conteúdo legal por aqui. Eu tô adorando o feedback de vocês, inclusive, nessas últimas semanas, e vai vir muita coisa boa aí pela frente. Eu tenho certeza que você não vai querer perder nenhum vídeo, e eu tenho certeza também que eu quero bater 100 mil inscritos aqui neste canal, então venha você também colaborar, inscreva-se aqui no Análise Verdão. E muito bem, meus amigos, já coloquei na tela a nossa tabela, certo? Vamos analisar aqui rodada a rodada, revelando jogo a jogo as 10 finais do Palmeiras, começando com o jogo do próximo fim de semana, 29ª rodada, que o Palmeiras visita o Bragantino. Nesse jogo eu coloquei sinal verde, tá? Eu acho que comparado com as outras partidas que o Palmeiras vai ter, é um dos jogos menos complicados, por incrível que pareça, né? O Bragantino fora nem é aquele jogo que você pensa, nossa, molezinha, mas eu acho que dentro do cenário que a gente tem aqui é um sinal verde, até porque é uma viagem um pouco mais curta, a gente pode ter o Estevão de volta, certo? Semana livre para treinar, então coloquei um sinal verde aqui para essa próxima partida. Na 30ª rodada, o Palmeiras joga também fora de casa e contra o Juventude, tá? Eu acho que esse jogo fora contra o Juventude é mais complicado do que contra o Bragantino, mas eu não coloquei sinal amarelo não, eu coloquei sinal verde também, porque é um jogo pós-data FIFA, então o Palmeiras vai ter um bom tempo aí de treino, de descanso, vai ter o Estevão provavelmente 100%, porque o Estevão não foi convocado para a seleção brasileira, então ele vai ter todo esse tempo para poder treinar, para poder descansar, enfim, então a ideia aqui é a gente ter um Palmeiras 100%, talvez até com o Mike voltando, quem sabe, enfim. Então não é um jogo fácil enfrentar o Juventude fora de casa, mas não é um Juventude que tá tão desesperado por ponto assim quanto outros times, e é um jogo que o Palmeiras deve estar com a sua energia no máximo, então por esse contexto todo eu coloquei aqui um sinalzinho verde, certo? Na 31ª rodada, aí vem pedreira, temos Fortaleza em casa, é um desses confrontos diretos, né? A gente tá olhando muito do Botafogo, mas o do Fortaleza também é um confronto direto ali na parte de cima da tabela, querendo ou não. E aqui eu coloco o nosso primeiro sinal vermelho, tá? Eu fiquei um pouco em dúvida entre o sinal vermelho e o sinal amarelo, porque o Palmeiras recebendo o Fortaleza em casa tem um retrospecto bom. Se o Fortaleza ainda estivesse na Sul-Americana, eu teria colocado o sinal amarelo, porque o foco deles já tá dividido, eles iam estar priorizando mais a Sul-Americana, mas agora que eles caíram na Sula e eles vão 100% no Brasileiro, aí eu coloco o sinal vermelho, que de fato é um jogo complicado pro Palmeiras, não vai ser um jogo fácil sem dúvida nenhuma.
E vamos então para a 32ª rodada, que sim, é o derby, meus amigos. Corinthians fora de casa, e aqui não tem como eu não colocar o sinal vermelho. E aí é bom para vocês entenderem que sinal vermelho não significa tô esperando uma derrota ou ferrou. Não, são jogos que o Palmeiras pode tranquilamente vencer. Fortaleza em casa, o Corinthians fora também, até porque o Palmeiras é um time muito melhor do que o Corinthians. Só que é um jogo que o Corinthians vai vir desesperado para tentar, para querer vencer. Precisam de ponto no Brasileirão. O derby é aquele tipo de jogo que pode mudar o ânimo de uma equipe, então o vermelho não significa que é impossível de vencer, é totalmente possível de vencer, inclusive a gente espera que o Palmeiras vença, talvez seja um dos jogos mais importantes pro Palmeiras vencer nessa reta final de Brasileirão, pelo contexto do rival também, mas não tem como não dizer que vai ser um jogo bem difícil pro Palmeiras, pros dois times na verdade, então eu coloco o sinal vermelho, realmente vai ser um jogo complicado. Depois disso, na 33ª rodada, o Palmeiras recebe o Grêmio. Aqui eu coloquei o sinal verde, tá? Por ser um jogo em casa, o Palmeiras é muito mais time que o Grêmio. Eu acho que, dependendo do contexto, às vezes se o Grêmio chegar desesperado pro ponto, pode até virar um sinal amarelo pela dificuldade ali do contexto. Mas o Palmeiras é muito mais time, então eu coloco o sinal verde. Na 34ª rodada, o Palmeiras visita o Bahia, e aqui é um outro jogo bem difícil, tá? Eu coloquei aqui o sinal vermelho também, eu fiquei até entre o amarelo e o vermelho, eu acho que não é um jogo tão difícil quanto o derby fora de casa, por exemplo, mas é um Bahia que tá brigando por Libertadores, que é o quarto melhor mandante do Campeonato Brasileiro nesse momento, então não tem como dizer que vai ser um jogo, amarelo. Pra mim é um jogo com dificuldade vermelhinho ali. Também não é um jogo impossível do Palmeiras vencer, mas é um jogo difícil enfrentar o Bahia lá, precisando vencer, sendo um bom mandante e tudo mais, certo? Na 35ª rodada, o Palmeiras visita o Atlético Goianiense, e aqui é sinal verde, não tem nem dúvida, é o pior time do campeonato, é o lanterna, talvez o Palmeiras enfrente um Atlético Goianiense já rebaixado até, é possível esse cenário, mas mesmo que não esteja rebaixado, é um time que tem um caminho muito difícil se quiser se livrar do rebaixamento, tá virtualmente rebaixado, então sinal verde com certeza, meus amigos. 36ª rodada, sim, chegamos no jogo contra o Botafogo, outro confronto direto, a final do campeonato. É claro que eu coloco aqui o sinal vermelho também, mais uma vez, né, reiterando aqui, não significa que é um jogo impossível do Palmeiras vencer, eu acho que o Palmeiras jogando em casa é favorito contra o Botafogo, mas talvez seja o jogo mais difícil do campeonato nessas últimas 10 rodadas, o Botafogo, querendo ou não, é o líder atual, eu acho que em termos de desempenho é o melhor time do Brasil nessa temporada de 2024, então não tem como eu dizer que não vai ser um jogo difícil mesmo sendo em casa. É talvez junto com o jogo do Corinthians o mais importante pro Palmeiras vencer nessa reta final, mas vai ser um jogo muito difícil com certeza. Indo agora para a 37ª rodada, penúltima, o Palmeiras visita o Cruzeiro, mais um jogo que eu fiquei ali com um pé no amarelo, com um pé no vermelho, mas eu coloquei o sinal vermelho também, porque vamos combinar, o Cruzeiro é um time que vem fazendo uma boa temporada, tá brigando por Libertadores também, é o sexto melhor mandante do campeonato, então jogar fora de casa contra o sexto melhor mandante do campeonato, não dá pra gente dizer que é um jogo fácil, que é um jogo molezinho, ainda mais com o Cruzeiro brigando por Libertadores. Eu acho que se o Cruzeiro for campeão da Sul-Americana, aí o cenário muda, aí eu acho que cai para amarelo sim, porque aí o Cruzeiro já estaria garantido na Libertadores e tal, né, reta final de Brasileiro, penúltima rodada, né, não viriam precisando muito vencer, mas isso depende do cenário da Sul-Americana. Se eles caírem na Sula, eu acho que mantém aí o sinal vermelho. Se forem campeões, aí pode cair pro amarelo. E na 38ª rodada, a última rodada, o Palmeiras recebe o Fluminense. E esse é um caso interessante, tá? Porque eu acho que esse vai ser um jogo 8 ou 80. Não tem nem como eu cravar aqui pra vocês. Por quê? Se o Fluminense chegar nessa última rodada já garantido na primeira divisão, sem precisar pontuar pra ficar na Série A, aí eu acho que é um jogo sinal verdíssimo, assim. Porque o Fluminense na última rodada, nem precisando pontuar, vai mandar ali um time B, um time C, vai colocar uns garotos, o Palmeiras jogando em casa, né? Sinal verde pro Palmeiras chegar e vencer. Só que se é o oposto, se o Fluminense chega nessa última rodada precisando pontuar pra ficar na primeira divisão, bicho, aí é um jogo dificílimo, né? Porque a gente vai enfrentar ali um outro time desesperado por ponto, precisando fazer de tudo pra vencer, jogando a vida. Então nesse cenário é um jogo até sinal vermelho. Então
como fica esse 8,80, eu vou no meio termo, eu vou no amarelo, porque esse é um amarelo meio a definir. Vamos ver até o final do campeonato qual é que vai ser a situação do Fluminense. Mas claro, jogando em casa é um jogo que a gente espera 3 pontinhos do Palmeiras. Então fica claro que não é uma tabela fácil pro Palmeiras, mas fica claro também que o Palmeiras tem 100% de condição de fazer a pontuação necessária. E percebam como em todas essas rodadas, mesmo nas que eu coloquei sinal vermelho, são jogos que o Palmeiras tem plenas condições de ter um bom desempenho, treinando semana livre, de conseguir jogar bem, de conseguir pontuar. Então se acalmem, não é porque tem muito vermelhinho ali que é pra gente se desesperar. O Palmeiras tem todas as condições e é mais time do que os outros que eu coloquei aqui, certo? Porém, talvez você esteja se perguntando: e o Botafogo, né? A tabela do Botafogo é mais fácil, é mais difícil? E é claro que eu fiz a boa de fazer o mesmo estudo da tabela do Botafogo aqui pra vocês. Então aqui estão os 10 jogos do Botafogo, as 10 últimas rodadas do nosso adversário aí nessa briga pelo título. Eu fiz a mesma análise dos 3 sinais aqui com o Botafogo, eu vou passar mais rápido já que vocês entenderam como funciona para não tomar muito tempo do vídeo também. Então, 29ª rodada eles visitam o Atlético Paranaense. Eu coloquei sinal amarelo, porque apesar do Atlético Paranaense estar em uma má fase, eles já estão naquele momento meio desesperados por ponto, jogando em casa. A gente sabe que jogar lá não é jogo fácil, então não coloquei sinal verde não, coloquei sinal amarelo. Depois o Botafogo recebe o Criciúma, aí é sinal verde, não tem dúvida. Bragantino fora, vejam só, eu coloquei sinal amarelo. Ah, Léo, mas você colocou sinal verde pro Palmeiras. Sim, porque são contextos diferentes. Esse jogo do Botafogo vai ser o jogo entre as 2 semifinais de Libertadores, então o foco do Botafogo estará em outro lugar, jogando fora. Eu coloquei um sinal amarelo aí pelo contexto. Eu acho que não é um jogo que tem o mesmo nível de dificuldade do Palmeiras, por mais que seja também contra o Bragantino fora de casa, certo? Depois, Vasco em casa, pra mim é um jogo sinal vermelho, é um jogo que o Botafogo, claro, tem plenas condições de vencer, mas é um clássico com o Vasco sonhando com o Libertadores e pós semifinal de Libertadores, então pode ser um Botafogo desgastado pra esse clássico. A gente viu que o Botafogo desgastado empatou com o Grêmio, né, na última rodada, então por isso eu coloco um sinal vermelho aí contra o Vasco. Depois, Cuiabá em casa, sem dúvida nenhuma, sinal verde. Atlético Mineiro fora, sinal vermelho. Nunca é fácil você enfrentar o Atlético fora. Claro que vale a gente observar a situação da Libertadores, né? Se o Atlético vai pra final, não vai pra final, aí você pode ter uma alteração nessa dificuldade da partida, mas a princípio, Atlético Mineiro fora é sinal vermelho. Depois eles recebem o Vitória, sinal verde. Palmeiras fora, obviamente, sinal vermelho, o jogo mais difícil pra eles aí nessas últimas 10 rodadas. Depois, Internacional fora, eu também coloco vermelho. A gente sabe que não é fácil enfrentar o Inter fora de casa, é um Inter que tá aí brigando por vaga direta na Libertadores, então não deve ser um jogo fácil. E na última rodada, São Paulo em casa, eu coloquei amarelo também mais pra ficar no meio termo, porque eu acho que vai depender muito do que o São Paulo vai precisar ali. Se o São Paulo chegar na última rodada precisando vencer, por exemplo, ou empatar pelo menos pra ir pra Libertadores, aí é uma coisa, mas se o São Paulo não tiver precisando pontuar, aí vamos combinar que o São Paulo não vai fazer uma grande força pra ganhar do Botafogo, né? Enfim, por isso eu coloco o sinal amarelo. Portanto, quando a gente compara as duas tabelas, pela avaliação que eu fiz aqui, o Palmeiras tem 4 jogos com sinal verde, 1 com sinal amarelo e 5 com sinal vermelho, certo? O Botafogo tem 3 com sinal verde, 3 com sinal amarelo e 4 com sinal vermelho. Então, o Palmeiras tem um jogo com sinal vermelho a mais, é fato, mas também tem um jogo a mais com sinal verde em relação ao Botafogo. Então eu acho que vai muito da interpretação, tá, gente? Teoricamente, na minha visão, o Botafogo até tem uma tabela um pouquinho mais acessível, mas vai ser muito na prática que a gente vai ter que ver, e não é um abismo de diferença, tem muitos fatores envolvidos. Tem o fator Libertadores, pra ver se o Botafogo vai pra final ou não, onde vai estar o foco deles. Tem o que esses times vão fazer até o final do campeonato, né, que o Palmeiras vai enfrentar, que o Botafogo vai enfrentar. Isso pode mudar o panorama e pode mudar o sinal das partidas também. Eu acho que o importante aqui é o Palmeiras seguir pontuando, porque o Botafogo vai perder ponto em algum momento. E é isso inclusive que tem sido feito nesse recorte aí. No segundo turno, o Palmeiras já tirou 3 pontos do Botafogo, fez mais gols, sofreu menos gols, e se a gente pega só o recorte dessa sequência de vitórias do Palmeiras, né, dessas 6 vitórias seguidas, nesse meio tempo o Palmeiras ganhou 4 pontos em relação ao Botafogo. Então o Palmeiras tem que focar no seu e seguir pontuando.
É jogo a jogo, meus amigos. São 10 finais agora pro Palmeiras buscar esse título brasileiro. É difícil? Claro que é difícil, mas é impossível, meus amigos? Com certeza não. Te convido a mandar aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda, discorda, avalia diferente algum dos jogos aqui que eu citei. Eu não sou dono da razão, certo? Só tô traçando aqui a minha visão, um panorama, então comenta aqui embaixo o que você acha e aproveita para se inscrever, né? Porque se você viu este vídeo até aqui, significa que você gostou, então você vai gostar dos próximos também. E vou deixar como sugestão você assistir essa análise aqui que eu fiz sobre o elenco do Palmeiras, o tal melhor elenco da era Abel Ferreira, né? A gente falou muito sobre isso e que finalmente tá dando as caras, tá se provando dentro de campo. Pra assistir é só clicar na tela.